Lição 8. Preparada pelo pastor Jonathan Cardoso. Estudo em João 8. Superioridade de Cristo. Versículo-chave. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você vai compreender que Jesus é Deus e que o ministério terreno dele prova a superioridade que ele tem. Chegamos ao capítulo 8 deste livro tão precioso. A essa altura, o propósito maior do Evangelho já está bem definido: comprovar a divindade de Jesus. Portanto, ao estudarmos este texto que descreve perseguições e questionamentos contra Jesus, precisamos fazê-lo observando como a superioridade de Jesus se evidencia nos diversos diálogos narrados. Tópico 1. A superioridade de Jesus em relação à lei. O capítulo 7 terminou com a partida da plateia de Jesus. O capítulo 8 iniciou com Jesus indo para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte, todos retornaram ao templo e ouviram mais ensinos proferidos por Jesus. Nesse momento, os religiosos, na tentativa de provarem Jesus, trouxeram uma mulher pega em adultério e a expuseram ao público. Observe a clara intenção de colocar Jesus numa cilada. Se Jesus dissesse: apedrejem a mulher, seria contra o direito do Império Romano. Se Jesus dissesse: não apedrejem a mulher, alegariam que é contra a lei de Moisés. Tudo o que eles queriam era ter um motivo ardiloso para acusar Jesus e condená-lo. O gesto de Jesus, ao escrever no chão, foi o mais improvável. Enquanto os religiosos intensificaram seus questionamentos, Jesus fez uma afirmação apontando para o coração deles: quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus trouxe para si o direito de julgar, pois só ele não tinha pecado naquele local. Entretanto, ele simplesmente voltou a escrever no chão. Nada podendo fazer contra as palavras de Jesus, foram embora, exceto Jesus e a mulher. Jesus absolveu e depois a despediu com as palavras: vai e não peque mais. João para hoje. Alguém disse: você só percebe quão forte é um cavalo quando tenta pegá-lo. Assim, só se percebe quanto o pecado está vigorando quando se luta contra ele. Você tem o hábito de avaliar a si mesmo antes de avaliar outros? Tópico 2. A superioridade de Jesus em relação ao testemunho. Ao longo de seu ministério, Jesus usou várias figuras para explicar a salvação por dele: água da vida, pão da vida e nesse texto, luz do mundo. Meio. Sobre essa última, precisamos lembrar algumas informações extras. 1. No Antigo Testamento, Deus é chamado de luz. 2. Quem anda na luz é capaz de enxergar. 3. Quem anda na luz também é luz. 4. A palavra de Deus é luz. 5. Jesus sempre foi a luz dos homens. 6. Há um contraste entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Em todas as literaturas joaninas, a luz é uma associação direta a Deus e implica pureza. Em contraposição direta, viver nas trevas, na literatura joanina, é opor-se à luz, portanto, fazer o que não agrada a Deus. É pecado, mancha e iniquidade contra o Senhor. Quando Jesus reivindica ser a luz do mundo, ele declara sua autoridade homem do pecado. Para salvar o homem do pecado. Naquele momento, os religiosos questionaram o testemunho de Jesus, pois era previsto na lei que todo testemunho deveria ser validado por 2 pessoas, pelo menos. A questão é que a lei previa a necessidade de 2 ou 3 pessoas para casos de julgamentos para punição ou absolvição de um crime, nada dizia sobre o testemunho para a chegada do Messias. A verdade é que a lei não contrariava o testemunho de Jesus, pois de fato era verdadeiro. Entretanto, sabemos que os religiosos julgavam segundo a aparência. De qualquer forma, Jesus aproveitou o momento e declarou aos ouvintes quem era sua outra testemunha: Deus. João para hoje. Não se posicione contra o que Cristo ensinou. Lembre-se de que isso é próprio de quem não crê nele. Você tem defendido o ensino de Cristo com todo vigor? Nesse assunto, é impossível a neutralidade. Tópico 3. A superioridade de Jesus em relação à identidade. O que Jesus disse não foi claro para os ouvintes.
Cada palavra de Jesus funcionou como um enigma que precisaria ser decifrado e que só poderia pela atuação do Espírito. A partir desse ponto, vemos duas afirmações de Cristo sobre sua identidade e missão. Primeiro ponto. Eu sou lá de cima. O contraste aqui é entre a esfera de Deus e a esfera do mundo caído e pecador. Paulo deu uma orientação clara sobre o assunto quando escreveu aos Colossenses. Num sentido prático, F.F. Bruce diz que a única maneira de alguém na esfera inferior subir para a superior é através de outra pessoa que desce desta esfera superior e depois sobe para o lugar de onde primeiro veio, abrindo um caminho, na verdade, sendo ele mesmo o caminho, através do qual outras pessoas também podem subir. Segundo ponto. Eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai. O espanto diante da declaração de Jesus leva a uma pergunta direta: quem é você? O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio, ou seja, eu sou o Filho de Deus. Eles não conseguiram entender que Jesus estava se apresentando como Deus e que estava no mundo em obediência ao plano do Pai. Jesus veio ao mundo para revelar o Pai, e a maneira mais completa de fazê-lo foi na cruz. O resultado prático de tudo isso é que pessoas se convertem. Tópico 4. A superioridade de Jesus em relação à mensagem. A fé é como uma semente viva que aflora, brota e cresce, de modo que as pessoas de fora e de dentro saibam que ali foi plantada uma semente. Esta seção é muito interessante, pois revela contrastes que envolvem os verdadeiros e os falsos servos de Deus. No verso 31, Jesus fala sobre permanecer firme em sua palavra. Isso significa ter a vida ajustada, orientada ou harmonizada com a palavra de Cristo. Bruce diz que a verdade, por sua própria natureza, não pode ser imposta de fora, nem pode ser autenticada por algo fora dela. Ou vemos a verdade pelo que ela é, ou não. Do verso 32 ao verso 36, notamos que Jesus desvia o olhar dos que creram e se volta para os descrentes que ali estavam. Ele passa de um discipulado para um evangelismo ou as duas coisas juntas. Em João, a palavra verdade está associada à pessoa de Jesus. Nesse sentido, ele está apontando para as suas palavras, mas também para si, como quem diz: eu sou a verdade, somente eu posso libertar vocês da escravidão. Na seção que vai dos versos 37 e 47, observamos uma tensão gerada pelas afirmações de Cristo em relação aos religiosos. Jesus distingue os filhos de Abraão dos filhos do diabo. Observe que Jesus concorda com a afirmação de que eles eram descendentes religiosos étnicos de Abraão. Contudo, ele ensina que o relacionamento ético, moral e espiritual é mais importante do que o natural. Certamente os rejeitaram as palavras de Jesus e protestaram contra o fato de não serem reconhecidos como filhos legítimos. A questão é que, se fossem filhos legítimos, saberiam que Jesus é o Messias, no entanto, eram incapazes de aceitar o Cristo. Então, Jesus os chamou de filhos do diabo, pois realizavam obras malignas, ou seja, desejavam matar Jesus. O fato é que o ímpio é incapaz de ouvir o que Deus diz porque não faz parte da família da fé. Eles retrucaram e chamaram Jesus de samaritano e endemoninhado. Agora observe, se havia desprezo para o samaritano, o que dizer de um endemoninhado? O que eles queriam dizer era: você é mais que um samaritano imundo, você é um endemoninhado louco. A resposta de Jesus foi: honro o meu Pai. As palavras de Jesus estão longe de ser demoníacas, pois foi o Pai quem mandou proferi-las. Falar a verdade provocou oposição. Então vemos a sentença principal de Jesus: obediência à palavra é o caminho da salvação. Mais uma vez o ensino de Cristo não é compreendido. A resposta seguinte de Jesus declarou sua posição diante do Pai: igualdade. Novamente questionaram Jesus afirmando ser impossível que Jesus e Abraão tivessem se encontrado, sob argumento cronológico. Então, Jesus declarou sem rodeios: antes que Abraão existisse, eu sou. Era para o motim se formar de vez, porém, Jesus escapou. Que faltava? João para hoje. A obediência à palavra é o caminho do salvo. Você tem se submetido às palavras de Cristo? Tem cuidado para obedecer aos seus ensinamentos, sendo cristão autêntico e fiel? Conclusão. Aprendemos que o ministério terreno de Jesus revelou, em diversas situações e diálogos, a sua superioridade.
Seja pelo poder ou pelo ensino, precisamos reconhecer que Cristo é Senhor de nossa vida, logo, nosso comportamento deve redundar em obediência a Ele.